Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Agora pode abrir o microfone, a câmera, quem quiser. Tudo bem por aí? Como passaram aí esses dias? Bom, Bob, tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, tá? Só lembrando a vocês que eu vou fazer primeiro a nossa oração, que é a nossa primeira aula do dia, né? Da tarde. Tá? Então vamos mentalizar as nossas coisas boas, nossos pedidos particulares a Deus, né? Que com certeza Ele está atento a todos nós, tá ok? Então vamos à nossa devoção primeiro, tá? Querido Papai do Céu, nós agradecemos pelo dia que nos deste. Abençoe nossas aulas com muita paz, tranquilidade e sabedoria. Pedimos também proteção ao planeta Terra em si, a todos nós. Em nome de Jesus, amém. Pedido de muita fé para todos, né, gente? Que é o que a gente mais precisa hoje, tá? Eu havia combinado com vocês o exercício do LIP2 na página 6. Só lembrando que a correção desse exercício vai ser feita no dia 9 de junho, terça-feira, tá? Então não se preocupem, vocês têm um tempo aí para estar fazendo, até ele está no roteiro de estudo, do dia 8 a 12 de junho, por isso a correção é dia 9, tá? O João entrou agora, né, João? Ah, não, já estava. Eu que estou fazendo confusão, João. Então vamos lá. Na página 7 do LIP, então eu vou só fechar a minha câmera, meu microfone vai permanecer aberto para não ficar travando, tá? Para dar uma. Acho que fica mais fácil para todos nós. Todos estão me ouvindo bem? Eu vou deixar o chat aberto, tá? Legal, então ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou estar explicando aqui na página 7 o que nós conhecemos como leis da gravitação. Na aula passada, nós estávamos falando sobre Sol, Terra e Lua. E alguns termos geográficos, né, a gente tem que relembrar, até para entender todo esse processo das leis de gravitação. Então, aqui eu coloquei, só para a gente relembrar, e vocês até citaram na aula passada, processo de rotação, tá? Então, é um movimento realizado pelo planeta Terra em torno do seu próprio eixo. Esse movimento vai ser sempre em sentido de oeste para leste, tá? E vai determinar a sucessão dos dias e noites. Aí nós temos um outro movimento, que é o movimento de translação. Movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, e esse movimento determina a passagem de um ano. E a Lua, tá? Se alguém aqui, nós também temos que lembrar que o nosso satélite natural é a Lua e ela também apresenta três movimentos. Eu acredito que isso vocês já devam ter visto na parte de geografia. Só que eu vou lembrá-los só um pouquinho. Então, a questão da Lua. A Lua também apresenta um movimento de rotação, que é ao redor do seu próprio eixo. Ela também vai apresentar um movimento de translação, que ela acompanha esse movimento junto com a Terra, tá? E ela apresenta um movimento que nós conhecemos como revolução, que ocorre em sentido anti-horário, de leste a oeste, e dura 24 horas, tá? E esse movimento de revolução também é que vai proporcionando as fases da Lua, mas isso eu não vou entrar agora, só para a gente. Agora não, eu não vou entrar porque é só para a gente saber a existência desses movimentos com relação à Lua. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida por enquanto? Vão perguntando, hein? Tá bom, então só estou relembrando, tá ficando fácil.
Até agora, né? Legal, Gu. Obrigada. Então vamos lá, agora na página 7, tá? Na página 7, nós temos as leis da gravitação. Tá? Então, para quem está entrando agora, página 7, leis da gravitação. Então é assim, gente, os corpos próximos do planeta caem porque são atraídos pela gravidade da Terra, não porque buscam seu lugar natural, como se acreditava na Grécia Antiga, tá? Existe uma definição, então assim, a gente tem a definição de gravidade e os estudos de muitos pensadores serviram para elaborar as leis de gravitação e apoiar o modelo heliocêntrico que nós vimos na aula passada, tá? São conhecidas, então, por leis da gravitação, que é a lei de Kepler, e a lei da gravitação universal, proposta por Isaac Newton. Tá? Essa lei da gravitação universal, ela diz respeito à gravidade e universal porque ela atua tanto no parâmetro do céu quanto no do nosso planeta Terra. Então, nós temos as gravidades que possibilitam os planetas manterem o seu local, o seu lugar no espaço, tá? E nós temos a gravidade relacionada diretamente à nossa superfície da Terra. Tudo isso quem elaborou foi Isaac Newton, tá? As leis de Kepler, que aí eu vou falar um pouquinho ainda na página 7, falar um pouquinho dele, né? Um alemão, tá? Que é o Johannes Kepler, de 1571, 1630. Ele foi um promissor professor de matemática e de astronomia em 1600. Trabalhou como assistente de Tycho Brahe, que Tycho Brahe nada mais foi aquele cientista que eu falei na aula passada, que ele estudou o maior grau de precisão dos movimentos, né, e posicionamento de astros por meio de pesquisas, tá? Brahe morreu em 1601 e Kepler utilizou dados organizados por Brahe com informações das órbitas circulares. Vendo que não foram possíveis mais informações, gente, ele usou outras formas geométricas que poderiam servir para descrever as órbitas dos astros. Tá? Quer dizer, tudo isso é uma questão de um grande cientista, os grandes cientistas são os grandes curiosos, né? Na página 8, nós temos ali a primeira lei de Kepler. Essa primeira lei é também conhecida como a lei das órbitas. Esta lei ela diz o seguinte: os planetas descrevem uma órbita elíptica e o Sol está em um dos focos dessa elipse. Só lembrando aí na parte de matemática, elipse, ela é uma espécie de circunferência oval. Quanto mais oval, maior a sua excentricidade, ou seja, excentricidade é o desvio ou distanciamento do centro, tá? Na página 8, eu quero que vocês acompanhem comigo, que tem no Zoom, lá no finalzinho. Todo mundo achou aí? No Zoom? Vou fazer a leitura, tá? E eu quero que vocês acompanhem comigo. Elipse e os museus de ciência. Os centros e museus de ciência são centros de divulgação científica e também de diversão. Na década de 1980, começaram a surgir no Brasil os museus e centros de ciências interativos. E hoje, há mais de 100 deles, com diversos tamanhos e graus de interação com o público. Uma das atrações que costumam existir nesses museus é a sinuca elíptica, que ilustra algumas propriedades da elipse. O principal atrativo desse jogo é o fato de que, como a caçapa está posicionada em um dos focos da elipse, ao se posicionar a bola no outro foco,
qualquer jogada será certeira, isto é, qualquer tacada fará com que a bola caia na caçapa. Observe o desenho dessa mesa de sinuca, tá? Elipse, né? Então aqui, quem já visitou um museu, por exemplo, Catavento, eles têm essa mesa de sinuca lá, tá? E eles mostram, no caso, a circunferência elipsa, né? Que é aquela circunferência oval, que todos os corpos vão ser atraídos naquela caçapa, vão ser direcionados para aquela caçapa. Isso é o que estão representando a lei das órbitas. Por isso que os planetas não se chocam e não saem, né, da sua linha de gravidade onde eles estão, tá? Tudo bem até aqui, gente? Se alguém já viu essa sinuca ou já jogou, é bem interessante. Ou não, se um dia puder ir ao Museu Catavento, quando estiver aberto, é uma boa pedida também. Tudo bem? Então vamos lá. A segunda lei é a lei de Kepler, tá? Que é a lei das áreas. Essa lei está na página 9, tá? Essa lei descreve que o astro, quando eu falo em astros, né, gente, estou falando aqui dos planetas, Sol, enfim, se movimenta com maior velocidade quando estiver mais próximo do Sol. Nesse caso aqui, o astro, estou me referindo aos planetas, tá? Existem dois termos que vai aparecer aí no LIP, que é o termo periélio, tá? Ponto da órbita de um corpo, planeta, asteroide ou cometa, tá? Que está mais próximo do Sol. Afélio, ponto da órbita de um planeta ou de um cometa, em que a distância do Sol é a máxima alcançada. Se a gente puder puxar na memória, né, a localização dos planetas, a gente vai observar que eles não estão na mesma linha, né? Cada um tem uma posição no nosso universo. Tá? Então, nós temos ali o nosso planeta Terra, é o terceiro do sistema solar. Então, quem determina esses, né, vamos dizer assim, essa posição, essa área, né, essa distância do planeta ao Sol, é essa lei das áreas, que é a segunda lei de Kepler. Tá? Então, guardem esses termos aí, o periélio e o afélio. Depois eu posso estar passando para vocês, embora no LIP tem direitinho aí na página 9, tá? Tá em vermelhinho, tá? No meio do texto. Então, só relembrando, periélio, ponto da órbita de um corpo que está mais próxima do Sol. O afélio, ponto da órbita de um planeta ou de um cometa, em que a distância do Sol é a máxima alcançada, né? Até onde eu consigo, né, me afastar ou me aproximar desse imenso sistema, no caso do Sol, tá? Na página 9, nós temos ainda a terceira lei de Kepler, tá? É a lei dos períodos, tá? Essa lei, gente, ela descreve que há uma relação entre a distância de um planeta em relação ao Sol e o tempo que ele demora para completar uma órbita. Então a gente diz assim, todo planeta ele tem o mesmo tempo de dar volta ao redor do Sol. Né? Nós fizemos esse levantamento lá no sexto ano, no primeiro bimestre, tá? Que mostrava que cada planeta tem um distanciamento e um tempo para circular ao redor desse Sol. Então, para medir essa distância, né, a gente faz o seguinte: para medir a distância média, tá, entre o Sol e a Terra, usamos uma unidade astronômica, que a sigla é AU, tá? Como se fosse AU de cachorro, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Essa é a medida de distância astronômica. É essa palavrinha aí, tá? Por exemplo, Urano está 19 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Então, dizemos que a sua distância em relação ao Sol é de 19 AU, tá? Então, é uma medida que é muito utilizada na parte da astronomia.
Na página 10, aí eu vou pedir que a gente acompanhe a leitura, que está muito bem explicadinho também. Lei da gravidade universal. Então, eu vou colocar aqui, ó, lei, que é essa que a gente vai mais utilizar agora, tá? Lei da gravidade universal. Você já ouviu falar sobre o mito de Newton e a queda da maçã? Quem nunca, né? De acordo com a história, gente, Newton estava sentado embaixo de uma macieira estudando. Ao observar a queda de uma maçã, olhou para cima e viu a lua. Nesse momento, teve um insight e deduziu que a força responsável pela queda da maçã era a mesma que mantinha a lua orbitando a Terra. Provavelmente, né, essa história não ocorreu exatamente dessa maneira. Trata-se apenas de um dos mitos da ciência. No entanto, ela ilustra a ideia central por trás da gravidade universal. A gravidade que faz os corpos caírem na Terra é a mesma gravidade que mantém a Lua em órbita. Tido de outro modo, a ciência que vale para a Terra é a mesma, gente, que vai valer para o universo, tá? É justamente essa explicação que motiva o nome gravidade universal. Gravitação, porque diz respeito à gravidade, e universal, porque a gravidade atua tanto no céu quanto na Terra. E aí nós temos as leis de Kepler, descrevem os movimentos dos astros. Isaac Newton, da mesma obra em que apresenta as 3 leis de Newton, confirma os estudos de Kepler, apontando a causa dos movimentos dos planetas em torno do Sol. Para Newton, gente, a força da gravidade é a causa desses movimentos, pois é uma força que ocorre entre todos os corpos do universo que tem massa. Então, assim, quanto maior a massa dos corpos, maior a força de atração entre eles. Por isso, a força de atração é diretamente proporcional à massa dos corpos. Se aumenta a massa, aumenta a força e vice-versa, tá? Aqui, no finalzinho da página, tem assim, ó. Já a distância reduz a ação da força gravitacional. Por exemplo, um astro que tem a mesma massa da Terra, mas está a 2 AU de distância do Sol, fica submetido a uma força gravitacional que é igual à quarta parte da força de atração existente entre a Terra e o Sol. Aqui tem: a força gravitacional faz os corpos se atraírem. Quanto maior for a força deles, maior será a atração. Quanto mais distantes estiverem, menor será a atração. Só para finalizar aqui, eu já explico, na página 11, lá em cima, na tarjetinha salmão, acompanhe aí. A lei da gravitação universal de Newton afirma que a força de atração entre 2 corpos é maior quanto maior forem suas massas e menor quando for a separação entre eles. De acordo com essa lei, a força gravitacional que ocorre entre os corpos celestes do universo apresenta a mesma natureza da força peso, que atrai os objetos na superfície da Terra. Entre outros termos, né, a queda de uma maçã e o movimento da Lua em torno da Terra são causados pelo mesmo tipo de força, a força gravitacional. Então, assim, de certo modo, podemos dizer que ambos os casos são uma queda, como se a Lua estivesse constantemente caindo sobre a Terra. Outra inovação na proposta de Newton foi a ideia de que uma força poderia atuar à distância, sem nada material ligando os corpos. Para entender esses pontos, né, a Lua constantemente caindo e a atuação de uma força à distância, nós temos esse experimento aqui. Quem nunca amarrou, né, ou nunca pegou
pedaço de papel, um objeto, amarra na ponta de uma linha e gira ao seu redor, tá? Você vai perceber, fazendo esse movimento, né, a descrições e explicações dos movimentos, né, gravitacionais que os planetas fazem ao redor desse Sol. Tá? Então, eu iria representar nesse experimento. Esse aqui a gente pode deixar para até fazer junto no laboratório, na sala de aula, enfim, né? Não tem nenhum problema, tá? Só continuando aqui, gente, na página 12. Abram aí. Aí depois a gente vai abrindo para as dúvidas, tá? Quando a gente fala em algum objeto cair no sentido da Terra, tá? Na página 12, deixa eu colocar aqui se alguém se perdeu. Tudo bem? A ideia de cair em direção ao centro da Terra é menos intuitiva se pensarmos em um observador fora da Terra, né, que fosse capaz de ver os objetos caindo em nosso planeta. Supondo esse observador alinhado com o eixo sul-norte da Terra e que a vista que ele tem é igual à representada na ilustração, ele veria os corpos caindo para baixo no hemisfério norte e caindo para cima no hemisfério sul. Claro que nós, que estamos na superfície terrestre, vamos dizer que todas as coisas caem para baixo. Mas é uma questão de referencial, isto é, inserimos o referencial no ponto em que estamos. A queda dos objetos é explicada pelo fato de eles serem puxados em direção ao centro da Terra, para onde a gravidade os atrai. Então, quando a gente pensa nisso, né, se eu soltar uma caneta agora aqui na minha sala, ela vai ser atraída diretamente para o chão, né? Então, assim, toda a força da gravidade ela vai ser atraída para o centro da nossa Terra, né? Newton, nesse caso, propôs que a Lua simplesmente cai com sentido ao centro da Terra, da mesma forma que uma maçã ou qualquer outro objeto cai por causa da força da gravidade. Mas, por conta, né, de já ter uma velocidade para frente, ela fica orbitando o planeta, assim como a borracha girando com auxílio de um fio. A força gravitacional com que a Terra puxa a Lua faz o papel do fio puxando a borracha. Quer dizer, a Lua ela não vai cair em cima de nós. Tá? Então você tem esse eixo, né, essa força de gravidade ainda que impeça esse processo. Ainda bem, né? Uma importante diferença, gente, é que não há um fio conectado à Lua com a Terra, né? Não há nada visível como um fio. Newton reforça na física a noção de ação à distância, afirmando que massas simplesmente se atraem, assim como um ímã atrai o outro. O resultado disso é o movimento elíptico da Lua ao redor da Terra. Uma conclusão importante da atração entre a Terra e a Lua está no fato de que a força que atrai a Lua em direção à Terra é da mesma natureza que a força que atrai os objetos na superfície da Terra. Assim, é possível a construção de uma única forma de descrever ambos os fenômenos, isto é, de leis únicas para os fenômenos celeste e terrestre. Observem esse desenho que está embaixo da página 12. A força com que a Terra atrai a Lua é igual ao módulo da força com que a Lua atrai a Terra. Então, você vê que na seta vermelha e na seta azul, tá? Essa força gravitacional, elas estão atraídas. Então, a força que a Lua exerce sobre a Terra e a força que a Terra exerce sobre a Lua. Lembra daquela parte do eletroímã? Ela cabe aqui nessa imagem, tá? Então, lembra que os ímãs com o mesmo polo, eles não vão se atrair, mas eles mantêm uma força, tá? Esse a gente pode até fazer um experimento com ímãs no laboratório para explicar direitinho essa parte, tá? Que eu acho que é a mais complicadinha por enquanto.
Página 13. Vocês estão vendo aí uns exercícios, tá? Esse exercício, deixa eu só ver aqui como que eu vou. Seria só. Esses exercícios, essa atividade, gente, deixa eu marcar aqui para vocês. Só da página 13, tá? Da outra ainda não. Pera aí. Deixa eu ver. Opa, estão me ouvindo? Tudo bem aí? Opa, pera. Estão me ouvindo, gente? Tudo bem? Ah, então tá. Porque eu acho que eu tinha me removido. Então vamos lá. Eu tô na página 13, tá? Então, ó, essa atividade, deixa eu colocar aqui para vocês. Página 13. Só da página 13. Vou colocar aqui os exercícios. Quero 1, 2, ou 4. Mais interessante. 5 e o 6. Vocês vão fazer para o dia. Dia 9 a gente já vai fazer a correção daquele outro, né? Então esse aqui eu vou colocar para o dia 2, tá ok? Muita coisa pro dia 2, gente? Ou tá tranquilo aí? Oh, meu Deus. Um problema na Microsoft agora. Tá tranquilo? Então tá. Então fica pro dia 2. Pra gente não deixar. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Então vamos deixar esses exercícios. Peraí. Aqui. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Página 13, o exercício 1. Quiser até circular aí, gente, o 2, o 4, o 5 e o 6. Tentem resolver esse exercício para o dia 2, a nossa próxima aula. 2/6, a terça-feira. Esse aqui eu nem vou colocar no roteiro, porque a gente está combinando aqui. E você já tem um que está lá no roteiro para vocês fazerem, tá? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma? Podem abrir o microfone. Tudo bem, Bi? Gente, só lembrando vocês que hoje, no finalzinho da tarde, eu tenho um encontro com vocês, aí é como coordenadora de sala mesmo, tá? Que a coordenadora pediu para eu relembrar vocês aí. É a nossa reuniãozinha, só para a gente bater um papo, aí não é cobrar matéria, nada disso, tá? Aí quem quiser conversar um pouquinho, se está encontrando alguma dificuldades, né? Para a gente poder ajudar vocês a escutá-los aí, tá? Então, peraí, vou marcar aqui. Peraí. Deixa eu marcar aqui para vocês. Página 13.
Ó, vê se ficou claro agora. Peraí. Por que que não tá indo o meu, gente? Isso, Matheus, obrigada. Não sei por que que o meu chat não tá indo. É, isso mesmo. Obrigadão. Isso. Pro dia 2, tá? Agora foi. Foi completo. Deu. Ok. Tá, então hoje a gente tem um horário. Então aqui eu vou colocar para quem quiser entrar. Tá, então eu só marcar aqui o horário. É às 17h40 até às 18h10. Tá? Então fiquem atentos a esse horário, finalzinho do dia, né? Se alguém tiver dúvida ou quiser alguma orientação ou tem alguma sugestão, tá? E pode estar vindo conversar comigo depois. Tá ok? Gente, não é obrigatório, tá, Pontinho? Só se você quiser, fique à vontade. Eu vou ficar com o chat aberto, então vai gerar um link de da reunião. Eu vou estar aqui aberta, tá? E aí vai entrando quem quiser, fique à vontade, tá? Aí não tem obrigatoriedade, não. Quiser bater um papo, mais uma conversa bem informal. Gente, alguma dúvida com relação a esse conteúdo por enquanto? Por que que a gente está entrando nesses conteúdos, né, dessas leis de Kepler e lei de Newton, tá? Para o dia 2, deixa eu ver aqui, Nicole. Pro dia 2, ó, vou marcar aqui, ó. Para o dia 2, ficou, então. Eu pedi que fizesse a leitura das páginas 3 até 5 do LIP 2 e o exercício da página 6. Aí são todos. Esse aqui, ó. Tá, Nicole que perguntou, tá aqui, ó, para quem também perdeu, tá? Então, para o dia 2 a gente ficou com a leitura das páginas 3 a 5 do LIP, que eu já expliquei, o exercício 6, tá? E mais esse aqui, que eu acho que dá para a gente corrigir. Então, eu vou corrigir no dia 2, a página 6 e a página 13, tá? Guilherme. Não, Guilherme, a gente vai fazer a correção na aula, tá? Não precisa mandar. Fique tranquilo. Então, assim, ó, toda a correção dia 2, 3 e 3 não, desculpe, 6. 6 e 13. Vê se ficou claro agora, gente. Ficam 2 páginas para a gente só fazer a correção. Gente, tentem fazer, deem uma lida também
em todo o conteúdo, tá? Que aí depois, aonde vocês têm dúvida, também vão anotando. Não deixa passar, não, tá? Se não tiverem alguma dúvida, aqui está ok, então. Podem ir saindo. E quem quiser ficar para a gente tirar dúvida de algum exercício, alguma coisa, fique à vontade. Bom restinho de aula aí para vocês.